interessante até pelas dúvidas que ele produz. Mas antes eu vou pedir a vocês que vocês fechem os olhos, porque eu vou fazer que vocês façam uma reflexão, para vocês poderem entender em profundidade o que é isso que eu estou querendo dizer a vocês. Então, fechem os olhos. Respirem profundamente, relaxe os ombros, relaxe os braços, as pernas, os dedos das mãos, seios da face, olhos. Respire profundamente, apenas relaxe. Dizem que quanto mais forte a armadura, mais frágil o ser que a habita. Durante toda a sua jornada, desde que você nasceu, existiram episódios que podem ter marcado você positivamente e negativamente, dos quais até hoje você pode estar se blindando. A jornada do cavaleiro, ela é a jornada mais satisfatória que existe na vida. É como se nós nascêssemos, aprendêssemos a colocar uma armadura para se defender do mundo e ao longo do tempo, a gente precisa removê-la para voltar a sentir as coisas como a gente sentia quando a gente era criança, em profundidade. Então eu quero saber como foi colocada a sua armadura do braço, como foi colocada a parte da perna. Eu quero saber em que momento você colocou a armadura da parte do pé. Eu quero saber em que momento você colocou a armadura do tronco, da mão, da cabeça. Em que momento você deixou de sentir em profundidade? Em que momento você deixou de ser você dentro da tua mais profunda essência? Em que momento você se transformou nessa armadura? E quero te convidar agora a passar pelos 3 castelos. O castelo do silêncio, que é onde eu tenho a capacidade de ouvir os meus rumores e os meus barulhos. O castelo do conhecimento, aonde eu vou conseguir, através de conhecimento, adquirir a sabedoria necessária para poder começar a retirar os pedaços de armadura. Eu quero que você passe também pelo castelo da ousadia e da vontade, onde você vai ter que vencer o medo e a dúvida, para que você possa, a partir daí, aprender a viver o seu novo modelo. Agora, uma experiência de vida, mas que te permite aprender de uma forma que não te machuque, não machuque as pessoas à sua volta. Entender o que te impede de ser quem você é. Qual é o seu propósito? Qual é o significado que você tem dado à sua vida? Quem é você? O que tem verdadeiro valor para você na sua vida? Você vive em função do que você acha que esperam de você? E o que é que você acha que é de você? E isso que você acha é real? As pessoas esperam mesmo isso? Somos compostos de luz e sombra. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de ver é a sua. Quando você aprender a aceitar, ao invés de ter expectativas, os seus dias serão melhores. Levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser, e então ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair.
Medo e dúvidas são ilusões. A verdade é mais poderosa do que uma espada. Quase morremos pelas lágrimas que deixamos de chorar. O caminho da verdade é o caminho que liberta. Não importa qual verdade você tenha dentro de você. Respire profundamente. E abra os olhos. O tema de hoje é bem interessante e eu vou sugerir a vocês a leitura que a gente já sugeriu antes, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Todos esses contextos e frases que eu passei para vocês agora é desse pequeno livro, que é um conto, que vai mostrar o percurso de um cavaleiro que, ao longo do tempo, ele tem tanta ansiedade em ser o cavaleiro do rei, que ele, por ter um sonho grandioso de ser o cavaleiro do rei, de conseguir grandiosidade sendo cavaleiro do rei, ele se torna preso numa armadura. E ele passa a usar essa armadura com tanta frequência que ao longo do tempo ele deixa de ter sensações. Inclusive ele não tira mais a armadura para dormir, nem para comer. E ele passa a ficar dentro dessa armadura. E a esposa começa a se lamentar, e o filho também, porque ele não pode jogar bola, ele não pode brincar com o filho não consegue mais ver os olhos do pai. Quando vão se deitar na cama, é incômodo, porque ele está sempre naquela armadura. E então, essa esposa dá um ultimato e diz que se ele não tirar essa armadura, ela vai embora com o filho. Então ele tem que escolher entre perder a família, que para ele tinha um grande valor, mas que talvez nem ele sabia, inclusive, o tanto, ou em ficar com o sonho grandioso que era pertencer ao Cavaleiro do Rei, ser o grande Cavaleiro do Rei. E então ele escolhe percorrer a jornada quando a esposa vai embora com o filho. Ela o abandona e ele então vai até um ferreiro para tentar tirar a armadura, e o ferreiro diz que não é mais possível que retirem, é porque ela já faz parte do próprio corpo e que retirá-la seria deixá-lo sangrando até a morte. E que a única pessoa que poderia fazer isso era o Merlin, o Mago Merlin. E que ele deveria ir aos bosques para poder encontrar com o Mago Merlin e conseguir a retirada dessa armadura. E então ele busca o Mago Merlin e começa o grande percurso, onde o mago ensina a ele que ele vai ter que viver, passar pelo caminho da verdade, percorrer os 3 castelos. Os 3 castelos, que é o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento, o castelo da vontade e da ousadia, são os castelos do autoconhecimento comum que vocês conhecem em qualquer processo terapêutico. Quando a gente fala muito sobre silêncio, sobre o praticar o silêncio, o estágio observatório, o que a gente está dizendo é: observe-se, né? Observe as vozes que falam com você. Deixe o seu ego falar, não com as pessoas, mas com você próprio. E quando você consegue ouvir o seu ego, você automaticamente consegue trabalhar a sua essência dentro daquilo que ela nasceu para ser. O conhecimento ele é muito necessário, porque se você tenta buscar a sua essência, mas não tem conhecimento para poder atingi-la, é natural que você se perca no caminho. E aí entra uma condição muito complicada, porque conhecimento hoje em dia, a gente fala de abrir uma internet, colocar no YouTube e buscar o que você quiser. E aí você vai ter conhecimentos também tóxicos, coisas que vão contar para você, que não são verdades, nem teorias, mas que são autoajuda. O que é autoajuda? É eu contando como eu venci a minha experiência. Eu posso contar a vocês como eu venci a minha experiência, mas a minha vida pode ser muito diferente da sua. E se você se guiar só pela minha experiência, talvez você entre por um caminho muito errado. Então, o conhecimento também tem que ser buscado numa fonte que seja confiável, ao ponto de você poder aplicar aquilo de uma forma segura, né? Eu tive um processo terapêutico com uma psicanalista que eu amo muito, eu gosto muito dela. Amo até hoje. Só que chegou num processo, ela me acompanhou durante quase 4 anos.
E a gente que trabalha com psicanálise, a gente tem que fazer a supervisão. É diferente da psicologia, porque a gente é obrigado a passar pela supervisão sempre, né? Para você saber se você tem saúde mental para fazer o que você faz. E o que aconteceu foi que ela não trabalhava muito meu ego, ao contrário, ela me incentivava. Então, o que acontecia era assim, ela deu uma abertura para uma ponte que eu não conseguia voltar mais. Então eu ia para o consultório e ela falava, você tem que ser você, você não pode se importar se as pessoas gostam de você. Você não pode se importar se as pessoas aceitam você como você é ou não. O importante é que você seja você, criatura. E o ser você para aquele que não tem noção de quem é muito perigoso. Que era o meu caso. E eu já era psicanalista. O ser eu fez com que eu ampliasse a ideia de deixar os meus desejos aflorarem. Eu virei puro ego. Então, perdão a palavra, foda-se todo mundo e eu vou ser feliz. E isso aconteceu de criar um transtorno muito grande na minha vida, porque eu me distanciei muito do meu filho e meu marido. Porque as pessoas que fazem aquilo que gostam, que têm vontade, elas distanciam as outras pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu era tão suficientemente boa, eu era tão eu mesma, autêntica, feliz, que eu chegava nos lugares e dizia exatamente o que eu pensava, né? Escuta, você tá com titica no nariz, porque eu tenho que ser autêntica. E isso me afastou das pessoas, num grau que foi difícil para eu reverter isso e recuperar. Então, assim, hoje eu, como terapeuta, eu falo que meu consultório só fica quem é guerreiro, porque eu sou chata. O povo que não tá afim de fazer terapia vai embora rápido. Não aguenta muito tempo. Mas por quê? Porque esquece essa ideia de que você vai ser você a vida inteira, entendeu, querido? Se você quer viver em sociedade, você ser você é arruinar o barco. Então, assim, a gente tem que ser a gente, mas comedidamente, né? As decisões que você toma, elas têm que ter sempre a conexão de levar em consideração seus desejos, suas vontades, aquilo que é bom para você, mas simultaneamente a isso, o que é que impacta diretamente as pessoas que estão à sua volta. Porque ninguém é feliz sozinho, né? Essa história do cavaleiro preso na armadura, né? Ela fala muito, a armadura seria o ego da pessoa, né? Então, o desejo dele, como ego, era ser o bambambam do cavaleiro do rei. E ele foi, ele conseguiu. Aí ele perdeu a família. E aí? Que felicidade a gente tem nisso? Então, essas decisões que a gente vai tomando na vida que vão afastando a gente, muitas vezes, daquilo que tem verdadeiramente valor pra gente, né? Não que ensinaram a gente que tem valor, mas que realmente tem valor, né? Eu busquei a minha vida toda muito reconhecimento. Meu desejo era fazer medicina, sempre foi. E eu vim de uma família que não tinha tanto dinheiro, meu pai não valorizava tanto estudo, então eu não fui ser médica, mas aí eu fiz química, e depois que eu fiz química, eu fui fazer genética, e depois que eu fiz genética, eu fiz neurociência, depois que eu fiz neurociência, eu fui fazer psicanálise, e assim a minha vida foi continuando. E eu ganhei uma premiação na Europa, que quase ninguém sabe, porque também não falo isso, mas enfim. Eu fiquei entre os 10 melhores estudos do mundo como terapeuta ortomolecular. Cheguei até lá, ganhei como brasileira, representando o Brasil na Europa, enfim. Saí na capa da revista. Gente, eu nem lembro onde está meu troféu, eu joguei fora. Eu mal lembro o que significa química. Fórmula de H2O para mim é difícil. Por quê? Porque eu buscava o reconhecimento. Quando eu consegui o reconhecimento, eu entendi que por mais que eu tentasse o reconhecimento, o que era a minha frustração era não ter feito a medicina. Então eu tinha que ser muito boa, já que eu não sou médica. E eu fui ser muito boa. Para não valer de nada. Porque por mais que eu tentasse, não era o que eu queria. Aí eu vim ter a oportunidade, passei no vestibular, eu morava no Brasil, da
Unital em medicina. Passei no vestibular, pensei, pô, eu vou fazer medicina. Aí eu fui olhar, aí eu parei, porque era um sonho de infância. Aí eu parei e pensei, passei no vestibular, né? Custa quanto? Custa 7 mil reais, não lembro, acho que era 5 mil alguma coisa. Tá, e agora? Bom, eu vou ter que trabalhar para ajudar a pagar, porque eu não tenho dinheiro para fazer, eu faço financiamento, dá. Eu tenho um filho pequeno, mas dá. E aí, você quer? Não. Eu não queria mais. Já não fazia mais sentido para mim. E eu passei a vida com aquela frustração toda, porque eu não era médica. Quando eu percebi quanto tempo eu perdi nisso, que eu já estava na área da psicanálise, eu falei, gente, eu sou muito louca. Mais do que eu pensava. Aí eu comecei a ir atrás de outras coisas. E aí, porque aquilo que é essência, por exemplo, a psicanálise, hoje eu sei que é a minha essência. Porque eu quero que se dane se as pessoas me reconhecem ou não. Porque aquilo que é essência não requer reconhecimento. Se vocês mandarem um monte de mensagem falando, Vivi, que legal, obrigado por tudo que você fez, eu acho lindo. Mas se vocês não mandarem, dane-se. Porque eu não faço por causa disso. É mais ou menos isso. Entendeu? Se vocês mandarem, eu fico, pô, que legal, que bonitinha, que carinhosa. Mas se não mandar também, saudações petistas. Não tenho essa preocupação. Porque quando vem da essência, não existe essa preocupação. É como o negócio flui de um jeito que não. A coisa não. O termômetro da gente é diferente. E é isso que agora vocês vão começar a estudar, que é a parte do ego, né? Entendam o seguinte: ninguém vai enforcar o ego, matar o ego, estrupar o ego, enterrar o ego. O ego é o veículo necessário para vocês, inclusive, terem conquistas na vida. O ego, ele transpõe você a isso, ele movimenta, ele te impulsiona, né? O que o coaching faz, né? Você vai lá e pagar caríssimo para o coaching incentivar seu ego, para ele modelar seu ego, mandar você para frente. Porque o que o coaching faz é ativar o seu botão do ego lá, né? O coach não trabalha com essência. Quando ele fala, não, a gente vai descobrir na sessão de coach seu propósito, mentira, ele vai descobrir o que seu ego deseja. Propósito não é descoberto dessa forma, entendeu? O coaching faz isso. A proposta do coaching é alavancar seu ego, porque o ego, ele é conquistador, ele corre atrás. Se a gente fosse tudo budista aqui, com a essência tudo no zen, esquece, amanhã ninguém trabalha. É assim que é a vida. Então, vamos ficar sentado no zen lá e virar Buda, que não vai para frente. Então, é isso. Então, assim, tem como viver sem o ego? Não, o ego é o veículo necessário para transportar você nas suas conquistas. Tem algo de errado, Vianinha, eu querer ficar rico, ter prosperidade, dinheiro? Não, filha, não tem nada de errado. Tem algo de errado se você quiser o dinheiro só para você, não dividir com ninguém, não quiser ajudar ninguém com isso. Agora, se eu tenho potencial para ganhar muito dinheiro, ganho muito dinheiro, ajudo muita gente, qual é o problema? Não tem problema disso. Agora, se eu tenho o dinheiro como fonte de apego, sem ele não sou feliz, aí eu tô no caminho errado. Dizem que qualquer vício que você colocar na tua vida vai te trazer dor. Mas não importa qual seja o vício. Se eu sou viciado no meu marido, me traz dor, no meu filho me traz dor, na academia me traz dor. O que eu tenho de vício? Porque se eu tirar aquilo, aquele amortecedor que é o vício, eu vou sofrer, né? Então qualquer vício traz problema. E quando eu falo de vício, vocês vão ler agora, vocês vão ouvir sobre os amortecedores do ego, que são vícios. Tem gente que tem vaidade por vício. Todos os dias quando acorda, passa o gelzinho no cabelo, passa perfuminho que pagou caríssimo, põe a camisetinha. E um dia, se não tiver aquela camiseta, ele surta. Isso é vício. Então, vaidade pode ser um vício. Inveja pode ser um vício. Mentira pode ser um vício. Raiva pode ser um vício. Eu conheço gente que é movida pela força do ódio. Eu já fui uma delas. Então, assim, eu sei, digo com propriedade. Então, tem gente que é movida pela força do ódio, né? Tem raiva, vai lá e faz. Não, mas qualquer outra coisa que impulsione que não seja o ódio, não faz. Então, eu quero tomar uma ação, eu fico com muita raiva, eu vou lá e faço tudo. Então, tem gente que é movida pela força do ódio. Então, tem gente que tem como vício a raiva, a ira. Tem gente que tem como vício a preguiça, a procrastinação. Tem gente que tem como vícios compulsores. Comida, bebida, sexo, droga, remédio. Né? Tem gente viciada em remédio. Preciso tomar um remedinho. Eu vou no médico, você me dá um remedinho, eu fico louco. Então, tem os vícios, que são os amortecedores. Então, quando a gente tira os vícios, dói.
Que aí você descobre quem é você, realidade. E essa é sempre a proposta. Deixar a vida mais seca possível. O menos amortecedor possível. Esse é sempre o caminho. Tirar os amortecedores. Então, eu tô viciada em tomar café da manhã sempre com café com leite. Arranco café com leite. Tô viciada em quando é 5 horas da tarde, minha barriga ronca porque eu tenho que comer um pãozinho. Tiro o pãozinho. É arrancar os amortecedores. Esse é o objetivo. Quanto menos amortecedor você tiver, mais presente você está. O amortecedor tira o seu sinal de presença. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, os mecanismos de defesa que vocês vão estudar. Os mecanismos de defesa do ego, ele, na verdade, são manobras que a gente utiliza para não passar vergonha. Porque falar que a gente faz a gente passar vergonha. Então, para a gente não falar que a gente é feio, né, que a gente inveja os outros, que a gente é vaidoso, que a gente grita com os outros, para não falar as coisas que é feio, a gente usa os mecanismos de defesa. Então, a gente conta historinha para os outros, né? Eu tô gorda porque a minha tireoide está alterada. E não tô gorda porque eu como. Né? Porque é feio comer. Então, vou ficar contando pros outros que eu sou gulosa. Aqui não, né? Eu vou falar aqui, eu tenho problema de tireoide, não sou boba. Mas é que eu tenho essa raiva toda porque o meu marido tira o pior de mim. Esse é o problema. Meu marido, ele consegue tirar o meu pior. E por isso que eu tenho esse problema com a raiva. Né? O inferno são os outros. Então, esses mecanismos de defesa que vocês precisam sentir. Eu não quero que ninguém saiba da vida de vocês, porque eu não quero saber se as pessoas sabem quem vocês são. Para mim, basta que vocês saibam quem são e que tenham essa escolha consciente a partir do modelo que vocês sabem que existe. Basta. A partir dali, você está livre. E tá tudo bem. Meu objetivo com o curso não é tornar ninguém, né, transcender, virar budista, enfim, não é esse o objetivo. O objetivo é vocês serem pessoas normais, um pouquinho mais atentas. Um pouquinho, com uma escolha mais consciente daquilo que faz sentido para vocês. É só isso. É melhorar um pouquinho, não é melhorar muito, não. Né? As pessoas falam assim, Viane, eu melhoro a cada dia. Eu falo, nossa, sorte é sua, porque eu tô estacionado e tô feliz. Eu não tô piorando, mas melhorando eu não tô, não. Tem um monte de coisa que eu tô ali. Não vai para frente mais, o negócio tá entalado. Então, chega uma fase que requer mais esforço, viu, gente? Aí nessa fase você senta, chora um pouquinho, depois você levanta para caminhar de novo. É assim que é. Então, é desse jeito, dia por dia, e vivendo as experiências, entendeu? Achando a coisa engraçada, dando risada do você, dando risada dos outros, dando risada das coisas que você faz, entendeu? Então, quando eu falo para vocês do ego e eu ensino vocês, a gente tem dois problemas com o ego, o meu e o ego do outro, né? O tema que vocês vão entrar agora é só sobre o ego e a gente fala vocês vão ver várias aulas sobre ele. Por quê? Porque o ego é o tentador do demônio, entendeu? É a voz do diabo na vida da gente. É ele que ajuda e que ferra. Então, tem que tomar muito cuidado com ele. Ele é o seu aliado se souber tratar ele bem. Se não tratar o bichinho na maciota, você tá ferrado. E aí o que acontece, né? Quando a gente vai falar sobre essa questão do ego, eu vou falar sempre sobre o estágio observatório, de vocês fazerem meditação, de se observar. E quando eu falo meditação, eu nem chamo de meditação que a gente faz, porque eu falo de mesa redonda mesmo, né? Sentar e falar assim, ei, Viviane, você fode o barraco mesmo, né? Você não sabe o caminho, né, filha? Você caga pau na coisa. É um diálogo eu comigo mesmo, assim, entendeu? Batendo um papo aberto, é assim que funciona. Filha, você ferrou, né? Você podia não ter feito, mas fez, né, bonita? Então, essas coisas. Então, é esse diálogo. Quando eu falo estágio observatório, eu nem espero que vocês façam zazen, né? Ficar sentado de frente a uma mesa, uma parede branca e levar chicotada se perder a atenção, porque o zazen é isso, tá, gente? Ninguém vai contar isso pra vocês, não, mas eu vou contar. É ficar lá parado em frente à parede branca e aí tem um monge atrás de você, que se você perder a atenção, você leva uma chibatada. É bacana pra você poder ter atenção ali. É uma experiência interessante. Se alguém um dia quiser passar, é legal. Mas até você treinar a atenção plena é bacana. Então, essas coisas, não, nós não vamos ter aqui não. Mas essa mesa redonda eu acho que é importante, é bacana, né? Quando alguém chegar querendo tirar sua paciência, né? Tirar sua
sua alma boa, que você está trabalhando para ser, né? Fala, tô tentando encontrar Jesus na minha vida. Então, quando alguém chegar nessa parte de tentar tirar sua paz, o que eu incentivo vocês, né? Silêncio. Comigo só o silêncio não funciona. Eu vou dar minha dica para vocês, mas isso é uma experiência pessoal, ninguém nunca me ensinou. Eu que aprendi sozinho porque comigo funciona. Eu faço silêncio e olho para baixo, porque se eu olhar para cada pessoa, eu vou em cima dela. Então, eu olho para baixo. Porque eu não posso olhar para cada pessoa porque o meu ego é um tagarela. Se eu olhar, eu falo. Então, eu faço assim. Que nem criança que tá de castigo. Porque se eu faço isso, eu não reajo. E aí tem uma filosofia do Tibete que eu acho bem bacana, tibetana, que ela fala isso, né? Ela diz exatamente assim, que o ego não encontra espaço em boca fechada. Até hoje, a Tati que estava falando comigo, ela falou assim, em boca fechada não entra mosca. É mais ou menos isso. Quando você abre a boca para falar, tipo, outra falou assim pra você, você é um burro. Aí você fala, e você, sua idiota? No e você abriu a boca. Abriu a boca, blá, entrou o vespeiro. Então, assim, quando alguém dá um insulto e o seu ego vier gritando assim, falante, agora eu vou bater na sua cara, desgraçado, você tenta fazer o silêncio, porque é essa hora que é a hora difícil. Eu garanto para vocês que essa é a mais difícil de todas. Baixar a cabecinha, fazer cara de criança triste. Essa é a mais difícil. Então, assim, esse treinamento eu dou para vocês educarem o ego de vocês, que tem o costume de falar bobagem. Bom, o meu tem muito costume de falar bobagem. Então, de vocês eu não conheço 100%, mas o meu é um besteirento. Então, quando vier alguém falar alguma coisa que vocês não concordam, bicho, baixa a cabecinha, ó, silencia. Entendeu? Para treinar mesmo o ego que tem o costume de falar besteira, bobagem, né? Porque se você abrir a boca, você entrou da pessoa. Quando você silencia, a pessoa recebe de volta o eco do próprio ego. Se você ficar quietinho, vai e volta. Puf, bate, que nem um eco mesmo. E quando volta para a pessoa, ela tem o poder de entender o que ela fez. Ela só tem o poder através do silêncio. Se você falar, ela não vai aprender. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que falar. Porque a gente foi criado numa sociedade que a gente foi tão... Bom, minha época era outra, né? Quer dizer, apesar de povo aqui é tudo velho, que nem eu, então tá tudo certo. A gente não foi criado para falar, porque falar levava uns tabão, né? Pá! Não os capuchinetos, não tem essa que ficar falando não, né? Meu pai falava isso, que não é assunto para criança, é assim que funcionava a coisa lá, né? Então, a gente não tinha essa coisa de ficar falando, né? De igual para igual e tal. Então, o que acontece? Nós fomos programados para tirar o recalque, né? Aguentei o povo mandar eu calar a boca quando era pequena, agora não aguento mais. Agora eu falo tudo que eu quero. É para tirar o recalque. Só que, cara, não funciona. Melhor você aguentar de forma consciente, entendendo? Isso não é meu, isso não é meu. Esse mantra eu uso bastante, tá, gente? Eu baixo a cabeça e falo, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Aí o negócio vai passando, né? Porque senão você entra na vibe do outro. E aí você filho, pisou na jaca. Né? É dois trabalhos, eu falo, né? Que é o trabalho de chutar o balde e de ir lá buscar. É dureza, mas essa que é a verdade. Dá dois trabalhos. Chuta o balde e busca, né? Eu, de começo que eu tava treinando com meu marido, eu chutava o balde e falava, puta merda, chutei o balde. Viviane, o que você fez? Agora você vai lá pegar o balde. A uma distância razoável, porque eu não chutava o balde perto. Aí lá vai nós, né? Desculpa. E fala, sem graça, estúpida. Aí você tem que ouvir tudo aquilo que é a realidade, né? Aí lá vai você catar o balde, voltar para casa com o balde, começar tudo de novo. Então, assim, essas aulas que eu vou liberar agora para vocês, fala disso, do ego. Quero que vocês entendam muito claramente e trabalhem bem o termômetro, né? O que é o ego? O que é... As pessoas perguntam sempre, o que é essência? O que é ego? E como é que eu vou saber essa diferença entre o ego e a essência, né? É bem simples. Tudo que vem do ego causa dor. Que tipo de dor? Medo, angústia, tristeza, raiva. E o que é da essência
pode causar ansiedade, tá, gente? A essência às vezes causa ansiedade se a gente não tem muita maturidade naquele assunto, pode causar ansiedade, mas não causa mal-estar. Causa euforia, causa alegria, causa tranquilidade, paz, tá? Mas, Vivi, por que algumas pessoas, quando estão na essência, causa ansiedade e para outras causa paz? Daí depende da maturidade emocional mesmo. Quanto mais você for praticando, menos ansiedade você vai ter, e aí mais o seu espírito vai se acalmando nesse esquema, e aí não gera tanta ansiedade. Você consegue... É incrível, gente, porque eu mudei até o perfil da minha fala. Eu falava super alto, das pessoas saberem a distâncias longas que eu estava chegando. Então, até isso modela. É muito engraçado mesmo, modela até isso, porque até isso vai mudando. Então é isso, gente. O que eu tenho para explicar para vocês hoje é isso, que vocês vão pegar as aulas, vão entender mais como é que vai funcionar, né? E vou abrir para vocês tirarem as dúvidas e conversarem comigo, que é sempre bom conversar com vocês. Quem quer falar comigo? Eu posso? Pode, João, pode falar. É engraçado, você foi falando de você, eu fui me identificando muito com Vamos almas você. gêmeas. Porque eu tenho essa mania. Agora há pouco eu saí, fui fazer uma entrega, e aí na volta eu cedi passagem para uma mulher, e aí ela olhou bem para minha cara, e ao invés de andar do jeito que ela estava andando, ela reduziu. E aí eu falei, agora você falando, eu falei, podia ter ficado quieto. Falei, vai logo, vamos. Eu falei, vai. Ela desacelerou e ficou me encarando. Ela falou, mas isso. Eu falei, eu ia perguntar para você, ela foi? Ela reduziu, aí parou, ficou olhando. Eu falei, sabe? Aí eu falei, não. Aí cheguei em casa, minha esposa, você entra na vibe dos outros. Eu falei, mas já foi. Sabe, quando você fala do balde, eu falei, chutar o balde, vai ter que buscar. Não, E às vezes o balde vem trincado, e ainda o arcozinho soltou. Tem que montar o balde. Isso. Olha, a pessoa perguntou para mim 3 castelos: silêncio, conhecimento, vontade e ousadia, tá? 3º castelo. É isso mesmo, João. E aí a gente tem que educar, né? Educar mesmo. Porque a gente vive numa sociedade que tá tão egoísta, tá tão, tipo, perdão da palavra também é o meu mundo e foda-se, que a gente às vezes pede meio que a paciência, entendeu? Tem que tomar cuidado com essa verbalização do nós vivemos numa sociedade que é assim. Porque daí você está generalizando um grupo. Generalizar não, isso eu sei. Mas... E aí isso você atrai para você. Então, mesmo que você pense isso, tem uma frase que eu gosto bastante, chama-se fake it until you make it. Ou seja, finja conheço. Sim. Assim. Força até virar verdade. Exatamente. Ou como diz a mãe de um amigo meu, banho forçado também lava. Isso. Então tem que tomar cuidado com essas frases de impacto da sociedade, é isso. A sociedade somos nós, né? Sim. E você enxerga o seu mundo de acordo com as suas atitudes. Mude as suas atitudes que o mundo vai mudar também. Grande parte das atitudes dele. Quem mais? Eu? Cadê eu? Oi, amor. Pode falar. Tudo bem? Sou toda sua. Eu sou velha aqui do grupo, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que vale como experiência para o pessoal. A minha dificuldade era em sempre falar não para as pessoas, né? E de uns 15 dias para cá que eu tenho trabalhado esse lado aí para poder enxergar que muitas das vezes a gente se abrindo, a gente fecha outras portas e esquece de criar outras possibilidades. E quando você falou de abaixar a cabeça, eu criei um de olhar.
Então, você tá falando comigo e eu paro e eu fico assim, com cara de nada, Não, mas é porque o sabe? meu ego, ele é muito chato, ele grita muito, ele é muito escandaloso. Então, eu não posso Não, olhar para ele, né? não, mas o meu também era. Por isso que eu acho estranho hoje eu conseguir ficar parada assim, olhando para alguém, porque eu sempre fui de tomar lá da cá, né? A pessoa, aliás, nem terminava a frase e eu já estava respondendo. Tipo, meu esposo falava, meu, você não espera nem eu terminar para você falar. E eu já soltava já, né? E Ah, hoje não, hoje eu paro e aí eu fico, né? Tipo, por que você está me falando isso? é, É eu, tipo eu assim, às vezes pergunto, por que você está me falando? Eu depende muito assim do tipo do perfil. Se a pessoa é muito próxima, se ela tá, a gente vai estudar as linhas de conexões, né? Se ela participa da minha linha um, 2, até 3, eu vou questionar num segundo momento. Nunca quando o ego dela tá lá exacerbado, porque não, com o ego sim, exacerbado não vai resolver. Mas até a linha 3 eu vou questionar num segundo momento. Da linha 3 para frente, fiz saudações petistas. Realmente não perco meu tempo. eu também, eu também. Não E gastei. isso é muito bom porque é aquela coisa da troca de energia, né? Tipo, eu não pego para mim o que você quer me dar, peraí, pega de volta aí, que eu tô zen aqui. Vocês E, entendem que o meu, nível de conexão, gente, até a linha um, 2 e 3 significa as pessoas muito próximas, não tem a ver com família, tá? Amigos muito próximos, pessoas que você considera muito, marido, filho, então vai até a linha 3, que são linhas de conexões próximas a você. Relações de trabalho muito próximas, pessoas que vocês dependem de convivência, a pessoa é funcionário da sua casa, trabalha diretamente a você, então até a linha ali. Depois para frente, daí você tem que selecionar quem é que vai pertencer. Tem gente que coloca pai e mãe na linha 5, por exemplo, que não tem essa conexão com ele. Depende do nível de conexão. é, é muito bom a gente conseguir trabalhar, não é fácil. Tem gente que Nossa, eu olha vou para mim treinar. hoje. Não, a gente está treinando aí, porque o pessoal hoje só vira para mim e fala assim: Nossa, como você mudou! Hoje mesmo eu ouvi umas 2 vezes. E aí, tipo, que legal, porque não é fácil, não. É igual Viva emagrecer. trabalho, né? Nossa, o que você está fazendo para emagrecer? Aí eu faço jejum de 15 horas. Nossa, 15 horas sem comer? Você é louca? Meu, vamos abrir mão de alguma coisa para, né, conquistar outras. Então, todo mundo quer tudo muito logo. E eu sempre fui assim, imediatista. Hoje não, hoje eu tipo, não, pera lá. Vamos esperar que uma hora acontece. Sacrifícios temporários para resultados permanentes. Exato. Agora eu vou deixar o povo novo falar, porque só eu falo. E aí, quem mais vai contar para mim? Vivi, Rosângela, Oi, Rô. tudo bem? Tudo e você? Alguém perguntou aí para você no textinho, falou sobre assim, se você não verbaliza, você acaba engolindo, e tem aquela história do engolir sapo, e que isso pode deixar você doente com o tempo. Hum, Eu sou dessas que engole sapo. Tá? Eu gostaria que você falasse sobre isso. claro, explico claramente para você o que é engolir sapo. Na verdade, o fato de você não se posicionar é que impede você de realizar os seus objetivos. Se você permite que as pessoas desrespeitem você com uma certa frequência, isso não tem a ver com a fala, porque a fala não é imposição do respeito. Se você não sabe dar as limitações, se você se anula muito, permite que as pessoas façam qualquer coisa com você, não está na fala isso. Eu vou pensar que seu marido começou a humilhar você agora na frente de todo mundo, né? E você ficou quieta, você não atingiu o ego dele, você ficou quietinha lá, né? Num segundo momento, você precisa definir se você quer ficar nesse casamento. Porque o que vai adoecer você é ficar no casamento, não é ficar quieta. O ficar em silêncio é a educação do ego. O definir o que você vai fazer depois desse silêncio é uma decisão que cabe a você do que você quer viver. Então as pessoas falam que engolir sapo engorda, que engolir sapo machuca, fica doente. Não. Não decidir adoece. Não decidir mata as pessoas. Não decidir faz com que elas morram. Então não tem a ver com isso. As pessoas que não te respeitam não merecem estar nessas linhas suas, primeira, segunda, terceira, essas linhas muito próximas.
E quem define quem vai estar nessas linhas é você. Ah, mas é minha mãe que me desrespeita. Mãe, ela tem a hierarquia para o resto da vida, mas a conexão só vai até os 18 anos, a maioridade. Depois, você só vai ser dependente dela e ela de você se você assim permitir. O fato de eu honrar a minha mãe não significa que ela pertence ao meu círculo próximo, porque muitas vezes eu não tenho conexões com ela. Eu amo minha mãe de paixão, mas existem assuntos que eu jamais colocaria para minha mãe, eu trocaria de ideia com ela, porque eu conheço as crenças da minha mãe, o jeito que minha mãe pensa. Então, inclusive, em respeito a ela ser quem ela é, eu não vou criar nenhum tipo de atrito. Às vezes ela pergunta, você foi na missa toda semana? Claro. Se eu disser não fui, eu vou arrumar uma confusão do caramba. Você acha que eu sou boba? É que não. Entendeu? Então, é o nível de conexão que você vai traçar para você. Mas tem muito mais a ver com a decisão, essa coisa de engolir sapo, que é muito mais a decisão, do que o ficar quieto, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que você pode, no segundo momento, falar se essa pessoa é importante para você e pertence aos ciclos principais, num segundo, sem ego. Nem o dela e nem o seu. Você pode abrir o seu coração, de forma a dizer, olha, eu me senti muito desconfortável com o que você falou, eu não acho que foi correto, não acho que foi justo, mas com a intenção de trazer uma evolução para aquela relação, um aprendizado. E não no sentido de trazer mais problemas. Entendi. Entende? Uhum. Te expliquei ou não? Não, entendi sim. É uma coisa no qual eu estou trabalhando, mas para mim é bem difícil. O problema do colocar anulador é que ele deixa para depois e não faz nem no depois, né? Exato. A gente tem aquele que é impulsivo, que faz na hora, vai para cima, mata o galo, aperta o cachorro. E a gente tem aquele que não faz nada e fala assim, depois eu vou lá e falo, mas depois não acontece. Então, o anulador, ele precisa ir no depois, terminar a etapa, né? Etapa 1, que foi ficar quietinho, ele conseguiu. Ok, vitória das meninas. Etapa 2, vamos sentar e vamos falar. Etapa 2, que ele normalmente não participa, né? Entendi. Gratidão. Era essa a minha pergunta. A oportunidade das pessoas de evoluir, porque você não conta para elas o que você sente, né? O problema do anulador é que ele pode passar a sensação para as pessoas de que ele não tem sentimento, que ele é frio. Entendeu? A sua pergunta, Márcia? É exatamente isso. Quando ela falou de engolir sapo, eu acho que é isso que eu trabalho hoje, que na verdade não é engolir o sapo. Eu ouço, analiso para depois falar. Porque se eu falar como eu, Márcia, eu vou falar um monte de abobrinha sem noção e depois ainda vou me arrepender do que eu fiz. Então, daí você falou que é exatamente isso. É não se anular, mas guardar e depois falar com a pessoa. Olha, eu não gostei dessa atitude. Acho que tem que ter ser um assim, momento para fazer isso, né? Um momento certo para poder. Sim. É porque se os dois entram no mesmo choque, acaba, né, piorando toda a situação. O problema é que o povo que é impulsivo, que tem o ego falante forte, né? Que nos modelos de ego a gente tem o ego anulador, a gente tem o ego forte, o ego reflexo, que é aquele ego que reflete o outro, né? Você xinga, sua vagabunda, eu falo, você, seu perna de pau. Então, o ego reflexo é aquele que ele reflete tudo que o outro fala, ele vai lá e faz também, né? Tem o ego forte, que é aquele que humilha sem o outro ter falado nada, né? Chega e fala, limpa meu pé. É aquele que humilha sem ninguém falar nada. Então, esse povo dos egos fortes, que são os egoístas, que não são os egos anuladores, o perfil grupo A, vamos dizer assim, o que acontece é que eles pegam essas frases de impacto, né? Não posso engolir sapo, senão eu morro, e ele usa como filosofia de vida, algo que não serve para ele. Esse é o perigo, né? Daí você vai lendo lá, não, engolir sapo faz você morrer. Aí a pessoa que já tem por natureza não engolir nada, prato feito, né? Não posso engolir sapo, porque se eu engolir, eu morro. Eu prefiro infartar os outros do que me infartar. Então, usa aquilo como filosofia, né? Aí o outro que tem o ego no lado, né? Pega a informação do eu dizer ficar quietinho é bom e usa como filosofia, porque ele fala, opa, zona de conforto, ficar quietinho.
Ele não quer morrer com o próprio veneno. É. Tem que dar uma equilibradinha aí, né? Mas é engraçado quando a gente não dá ouvido a outras pessoas, porque eu sempre tive o ego forte e muitas das vezes algumas pessoas, até mesmo da minha família, falava que por eu não pensar para falar, falava que eu humilhava as pessoas. E eu não, imagina, não estou falando para humilhar ninguém, eu só estou falando que é verdade, né? Então eu fazia isso e eu não enxergava. Né? Então, hoje, quando eu paro para observar realmente aquela situação, eu vejo que realmente, quando você fala essa do espelho, né? Reflete, toma lá da cá, você fala coisas que você nem pensa. E aí, quando você vê a outra pessoa, tipo, não fala mais com você, porque você me humilhou, mas eu não te humilhei, né? Porque então, o intuito, na verdade, é entrar num processo competitivo. O ego adora uma competição, né? Exatamente. Gosta de competir. Vai sair sangrando, mas um dos dois tem que ganhar. Exato. Agora não mais. Não, mais um pouquinho só. Só um pouquinho. E aí, alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu, Vivi. Boa noite. Tudo bem? Eu só quero agradecer, né? Porque desde que comecei o curso, né? Eu era muito ansioso, né? Bastante a minha ansiedade fazendo isso, não falo mais sem pensar, né? Isso me ajuda muito. E fora a filosofia também, que ajuda bastante, né? Que o Leandro Carnal fala, né? A ofensa é um veneno, né? Você não deve beber para você não sentir o efeito, né? E, Marco Aurélio também, dos estoicos, também fala muito sobre isso, né? Muito bacana. Sim, a gente vai ter uma aula só sobre Marco Aurélio, muito legal. E a meditação também está me ajudando bastante, né? Estou começando a fazer meditação de manhã e à noite, um pouquinho, né? 5, 10 minutos, mas lá fazendo, né? Isso também está ajudando bastante a controlar o ego, né? Porque a gente que tem o ego um pouco mais aflorado é complicado, né? A gente é bem competitivo, a gente gosta de competir, e a gente tem que saber controlar essas coisas, né? Uma competição é bom, tem um lado bom, né? Mas tem que saber até o lado que é bom, né? Então, sim, depende de onde você vai aplicar isso, né? Isso. É isso mesmo, Zé. Tem que só tomar cuidado com essa situação de controlar o ego, porque a gente de controlar é sinal de que ele está forçando para sair. A gente precisa escutar o ego. E fazendo silêncio, você consegue criar essa escuta, né? E aí, quando você o escuta, ele não fica nervoso mais. Não. É o que eu estou percebendo bem isso na meditação, né? Já não fala tanto mais, sabe? Não é que Tagaracas falando assim, o ego fala bastante, né? O meu também não para de falar ali dentro, ali, né? Tem que para, stop. Tem hora que eu tenho que brincar de vaca amarela aqui com ele. Não sei minha vez de falar, né, Zé? É isso aí. Falar para ele parar um pouco de falar, né? É isso aí. Gente, o silêncio não pode ter como objetivo você aquietar a mente, tá? E sim ouvir em níveis mais profundos. Sim, se vocês praticam o silêncio, vocês vão ver que a mente não fica assim, sem nenhum tipo de imersão ou de sensação. Mas quanto mais vocês praticarem, vocês vão ouvir em mais profundidade. Daí passa os barulhos, né? Não fica. Sim. Agradecer e desejar uma boas férias aí para você, né? Gente, tô de férias, viu? Tem 2 semanas que vocês vão ficar livres de mim. Eu tô achando que você tá fugindo de pagar pizza pra gente. Eu só tô achando isso. Zé, você é fogo, hein? Você vai contar assim, né? Na frente de todo mundo. Que eu sou muquirana, não gosto de pagar pizza. Meu Deus do céu. Logo na Itália, que é a melhor pizza. Ai, que horror.
Então, eu comprei uma máquina caseira, quando vocês vierem aqui eu faço pizza em casa. Ai, Que é artesanal. não, tem que ter pizza italiana. Saiu do Brasil para comer pizza brasileira? Né, Zé? A gente amassa na mão, vocês vão ver como fica boa. Tem, né? Tem o queijo mussarela no Lidl que custa baratinho, a gente faz em casa, fica ótima. Mas eu sei que a pizza italiana diz que ela não é tão recheada como a brasileira. Não sei se é verdade, né? A amiga minha escreveu um italiano para visitar a firma dela, foram comer pizza aqui. Ele falou que isso aqui parecia torta, a nossa pizza, né? Tá De tanto vendo? recheio que tinha. Situação. É verdade. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Porque eu vou ter que encerrar para poder a Elaine começar a falar do livro. Hoje a Elaine vai compartilhar com a gente, inclusive, um livro muito bacana. Que eu acho que faz muito. Oi, meu coração. Olha só, Vivi, primeiro realmente agradecer a você, que eu já peguei o seu curso andado, mas já revi o que tinha para trás, já preparei meu caderninho. E essa situação do calar, que é bastante complexo, o nosso eu, porque nós temos o hábito de querer revidar, mostrar aos outros que está errado, que não é assim, que o meu ponto de vista é assado, é isso que eu penso. Eu sou muito combativa, tenho 72 anos, vou te falar, sou combativa beça. E estou adorando ter conhecido, que eu nunca tinha visto, e olha que eu gosto de frequentar tudo que você possa imaginar em matéria de conhecimento, é o lado do ego. As possibilidades e os exemplos que você mostrou da participação do ego. Porque a gente sempre ouve assim, tem que acabar com o ego, não pode ter ego. E aí eu fui entender o que era o ego. Eu nunca tinha visto essa raciocínio. Foi muito bom. Está sendo bom para mim, porque está me reeducando. Eu sempre fui uma pessoa explosiva, de falar tudo na hora. Comigo não tem amanhã, é agora. E eu percebi que não resolveu, que não fiquei bem, que não foi salutar. E agora não é porque eu estou mais antiga que eu estou vendo que é necessário calar para refletir, não é calar para esquecer. Não é Ó, gente, com 72 anos, ela está dando um depoimento que é muito importante, tá, gente? É calar para aprender a resolver, que a gente, na realidade, não resolve. A gente acredita que é sabedor, que já está pronto, que eu já sei, esse é meu temperamento, e não é assim. Mesmo, né? Não é assim. A gente vai melhorando, vai aprendendo, e na medida que para mim é difícil calar, que eu estou aprendendo a entender esse outro lado com o outro, de rebater, de querer mostrar, eu estou aprendendo a ganhar. Porque aí você olha para o outro e olha para você e você vê, não é a hora, não é o momento. Você precisa estar bem, você precisa compreender, você precisa se ver. E é muito difícil a gente se aceitar nas nossas dificuldades, nos nossos erros, nas falhas, porque a gente tem sempre um motivo para estar bem, né? Não, eu faço isso porque eu sei. Não, eu faço isso porque eu sou profissional. A justificativa é o mecanismo de defesa do ego. Um dos mecanismos de defesa é a justificativa. Não, porque eu faço isso porque significa estou defendendo meu ego. Mas, olha, eu vi esse lado de uma outra forma que eu nunca tinha percebido. E o meu trabalho agora é justamente fazer essa recapitulação, esse entendimento, essa nova postura, para que eu mesma me sinta bem, para que eu É uma reeducação mesmo, viu? Você está certinho. É isso mesmo. E olha que não é fácil, não. Mas eu estou adorando, né? Eu já que linda, Cláudia. Psicólogas. Aí até eu falei para uma amiga minha que está fazendo parte aí também do grupo, eu falei assim, olha só, entre respeitando o profissional, entre o psicólogo e a psicanalista, eu estou com a psicanalista, porque você com 2 observações, você faz pá e acorda a gente. Olha só, que bom, eu te agradeço muito pelo muita carinho. paz e sucesso na sua vida. Muito obrigada. Amém, obrigada, Cláudia. Obrigada pelo seu depoimento lindo. E tem uma frase egóica muito interessante, gente. A justificativa é um mecanismo de defesa. Guardem isso. A negação, a justificativa e a racionalização são os piores.
Tem uma frase igual que diz, eu preciso disso. Se vocês perceberem numa situação, vocês colocando para vocês, eu não preciso disso. É egoico, tá? Eu não preciso disso, é o ego que está falando. Significa, eu não, de repente não consigo, não acredito que eu tenho capacidade, não acho que eu tô à altura de conseguir, acho que não vai dar certo. Eu digo, eu não preciso disso. Eu não preciso disso é uma frase egoica. Né? Eu não preciso desse emprego, eu não preciso desse amigo, dessa amizade, eu não preciso do meu pai e da minha mãe, eu não preciso desse relacionamento, eu não preciso disso, é egoico. Gravem isso, porque é uma chave mestra para vocês terem atenção com relação à fala do ego. Foi muito lindo, Cláudio, seu depoimento. É muito bacana perceber que não há tempo, não há idade, não há, né? Quanto mais rápido a gente desperta, graças a Deus eu tenho 38 anos, eu consegui despertar, porque também, não sei, né? Eu tenho 38 anos, consegui despertar algumas coisas já em mim, mas também não sei se eu não tivesse despertado, se eu não estava sozinha, né? Pelado no meio da rua aí, sem ninguém, porque eu acho que ninguém aguentava, eu não. Então, assim, de verdade, não foi também uma opção o despertar, foi uma falta de opção. Até que foi razoável, foi bom, né? Meu marido aguentou um pouquinho, pelo menos. Então, como família era um valor muito grande, quando ele intimou dizendo, né? Ou você arranca a armadura e vai procurar o Merlin lá, que resolve a sua vida, criatura. Ou eu pico a minha mula com o seu filho. Eu falei, peraí que eu preciso procurar o Mago Merlin, vou lá. E assim nós fomos. É mais ou menos isso. Então, Verdade. Muito, muito legal, viu, gente? Eu gostei muito da participação de vocês. Agora eu vou abrir o microfone para a Elaine. Elaine, cadê você? Oi, Vivi. Boa noite. Oi, meu coração. Tudo bem? Tudo bem? Qual livro que Tudo. você vai contar para mim? Então, vou contar sobre Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury. Eu não sei se alguns de vocês já leram, mas a Vivi uma vez perguntou para mim qual foi o livro que mais me marcou, assim. Eu já li esse livro, eu acho que vai fazer 1 ano que eu li. E acho que foi um dos livros que me fez, na realidade é um conto, né, que o Augusto Cury, ele é psiquiatra, né, e ele monta uma história, né, de uma família, e foi um dos livros que eu li que realmente eu chorei literalmente lendo esse livro, assim, que foi uma história que me marcou muito, e foi no início, assim, da minha jornada de autoconhecimento, né, que eu comecei a querer procurar, né, para melhorar. E eu acho que esse foi um dos livros assim que me marcou bastante. Até me falou assim: e aí, você leu e aí, o que mudou?" E aí quando ela perguntou se alguém queria falar, eu falei que eu queria falar sobre esse livro, porque se quem tiver a oportunidade de ler, eu não sei, é minha opinião, eu achei muito interessante, porque fala o que é o prisioneiro da mente, né? Fala os cárceres que a gente tem, né, dentro da nossa mente. E ele faz uma analogia muito legal, assim, que tem mais prisioneiros, né, na realidade, em cárceres mesmo, em cadeias, na realidade, do que nós temos mais na nossa mente do que prisioneiros presos em cadeias, né? E essa história é muito interessante porque fala assim, o nome do pai, né, é Theo Fester. Ele conta como que ele começou a empreender, né? Como que veio esse espírito empreendedor dentro dele. Ele teve uma infância muito difícil, porque o pai dele trabalhava, né, cada vez em um lugar, antes de conhecer a mãe, e aí depois ele foi preso num centro de um campo de concentração, quando ele era criança. E aí ele cresceu, tal, conseguiu sair desse campo de concentração, e ele se apaixonou por uma prostituta. Então ele se apaixonou, ela era muito nova, e ele falou que ia tirar ela dessa vida, e eles acabaram tendo esse filho, que era o Theo Fester. E ela muito nova, né, e eles muito apaixonados, mas foram uma vida muito difícil. Ela acabou falando que ele era um cara que só pensava muito nele, não pensava na família. E ela não aguentou isso e abandonou. E falou para ele assim, escreveu uma carta falando: eu vou deixar o filho com você porque acho que é a única coisa que te segura nesse mundo. E foi embora, sumiu.
E ele foi perguntando muito da mãe, né, desde pequeno, né, onde está a mãe, porque a mãe abandonou e o pai não sabia o que falar, falou que a mãe estava muito doente e foi internada num hospício. E aí, quando ele viu que ela não aparecia, ele simplesmente falou assim, olha, a sua mãe morreu. E aí ele teve uma infância muito difícil. E quando o pai dele eu não sei se eu conto a história ou se eu falo só, porque assim, se alguém quiser ler o livro, eu não sei, Vivi, se eu falo da história ou se eu falo só de um resumo, assim, de como é interessante o que esse pai, depois que ele cresce, ele tem 3 filhos. E ele é um cara mega empresário, super inteligente. E ele tem empresas assim, mais de 1000 empresas pelo mundo e os filhos trabalham para ele. Só que ele é muito focado no dinheiro e ele é uma pessoa que fala muito diretamente o que ele pensa, né? Para os funcionários, para os filhos, tal. E o que é legal nisso, assim, é quando ele se vê doente e ele tem pouco tempo de vida. E aí ele pensa no que ele construiu, né, nesse império dele. E ele vê que o império que ele construiu, ele deixou de viver os filhos, de mostrar quem ele era como pessoa. Ele só mostrou a parte de correr atrás da parte de dinheiro, financeira. E aí, no decorrer da história, os filhos, como só pensam em dinheiro, eles veem que o pai está focado nisso, né? Que agora está querendo saber mais como autoconhecimento, como o que está acontecendo com ele, porque ele começou o questionamento, né? De como ele era como pessoa, ele não sabia como tinha deixado isso para os filhos. E aí, o que ele faz? Ele conta para os filhos que está doente. E os filhos só pensam na herança. E aí começa a trama que os filhos tentam bolar uma forma de matar o pai antes que ele faça a divisão. E o pai descobre isso. E aí ele faz um teste de 30 dias para cada filho. E esse teste é um teste de persistência para eles encontrarem exatamente a sua essência. E ele manda cada filho para um lugar, sem dinheiro, sem cartão de crédito, e para cada um tem um desafio. Então, eu acho assim incrível essa história de um pai. Ele fala assim: ou vocês vão para a cadeia, ou vocês têm a chance de procurar a sua essência, de vocês entenderem quem são vocês. E aí, o que ele não teve oportunidade de fazer a vida toda. E esses 3 testes para cada filho, é surreal, assim, a história. Que ele coloca e ele fala, e os filhos falam, eu não tenho condição de fazer isso, porque a vida inteira, por exemplo, uma das filhas, ele tem 3 filhos, né, chama a Brenda, o Peterson e o Caleb é o mais novo. A Brenda era super fútil, assim, só pensava em rede social, ela tinha bulimia, e ela só pensava assim nas curtidas que ela tinha uma filha que ela não dava atenção, vivia abandonada a filha na casa sozinha, e ela teve que ir para um lugar cuidar de crianças de rua, e sem dinheiro. E aí ela não tinha como ela não aprendeu a viver, tudo tinha na mão, né? O pai dela sempre o dinheiro era o que tinha. Qual era? Ela não sabia o que era uma criança passar fome. Ela nem imaginava que no mundo havia crianças que passavam fome. E aí ela teve que fazer coisas bárbaras assim para conseguir um pão, por exemplo. Ela dormia ao relento. E eram 30 dias o teste. Se eles não conseguissem completar o teste, se eles voltassem para o pai, eles voltariam para a cadeia, porque o pai ia processá-los, ia denunciar por atentado, né? E eles iam para a cadeia. Então, esses testes, assim, o pai fazendo, é incrível. Quando eles voltam para si, eu acho que hoje a aula foi muito incrível, assim, que bateu perfeitamente.
quando eles voltam para dentro, o que é essencial, sabe? Ela tinha uma filha que tinha 18 anos, ela não conhecia a filha dela. Então, assim, as coisas dentro da própria casa dela, ela não tinha noção. Então, assim, quais são os cárceres que a gente carrega da infância? E aí ele começou a ver que ele teve que... Por que ele era assim? Ele julgava, mas ele puxou o motivo. O pai dele foi preso por roubar um caminhãozinho para ele, porque não tinha dinheiro. Ele foi preso, ele ficou na rua 1 mês, sem pai e sem mãe. E aí, ali ele começa a perceber que ele colocou para ele assim: eu nunca mais vou chorar por nada, e nada vai me fazer sofrer. Então ele já colocou isso desde a infância. E quando ele viu que os filhos eram capazes de matar o próprio pai por dinheiro, ali ele falou: o que na infância eu trouxe isso e o que eu passei para os meus filhos? Então é muito legal você ver que às vezes quais são os cárceres, quais são os medos que a gente tem, né? A gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser vaiado, mas o Augusto Cury fala uma coisa muito legal, que assim, a gente não cresce se a gente não é vaiado na vida, se a gente não tem as caídas, sabe? A gente não tem que ter vergonha, porque é ali que a gente cresce. Então, se você não tem a vergonha, ou se você não foi um dia vaiado, né? Não vaiado, mas julgado, ou por que você está fazendo isso? Não se sente assim, você não cresce. Então ele leva os filhos a tão ao extremo que os filhos mostram o que era o amor. Ele falou que ele só queria ter mostrado quem ele era. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, a gente tenta proteger nossos filhos das dores. E ele fala assim: fala das suas dores para os seus filhos saberem chorar as dele. E é isso que eu estou tentando fazer, contar a minha história para o meu filho, as partes ruins que eu passei também, não só as vitórias. Sabe, esse dia eu falei para ele: roubaram o meu carro. Mas como que roubaram? Eu perdi tudo. Ele falou: você chorou? Eu falei: chorei muito, mas eu consegui depois de tanto tempo comprar outro. São histórias que a gente não conta para os nossos filhos, porque a gente só quer contar o que é bom. Mas conta o que as nossas lágrimas, para eles saberem chorar as deles. E eu achei muito legal, mas esse livro é o extremo, mas leva, assim, a verdade, sabe? Do que a gente pode chegar se a gente não pensar nas nossas prisões, no nosso cérebro, o que a gente acredita que é verdade. Então, assim, eu indico muito, porque foi um livro assim, que me abriu a mente para um monte de coisa, sabe, de traumas que eu tinha de infância, o porquê daquilo, por que eu pensava dessa forma, porque meus pais também tinham, né, o que eles passaram. Então, assim, ele era duro porque ele teve que ser, mas ele pensou que ele poderia ter feito diferente se ele tivesse mostrado mais o amor, porque ele achou que blindando os filhos dele, somente com a parte de empreendedorismo, você tem que ser o melhor, ele achou que isso era o suficiente. Então ele viu que no leito de morte os filhos não amavam ele como pessoa, só pelo império que ele tinha. Então ele falou: eu vou tirar o império que vocês têm, e o que sobra? Então é muito interessante isso, porque assim, hoje a gente pode ter tudo, amanhã nada, mas o que a gente vai levar, né, da nossa essência? Porque a gente não vai levar nada de material. Então ele leva ao extremo para os filhos entenderem isso. E lá eles têm, e cada um tem o seu cárcere, assim, os seus traumas. Tinha um filho que era hipocondríaco, ele lavava a mão toda hora, ele tinha nojo das pessoas. Ele achava que ia pegar alguma bactéria. E ele foi exatamente cuidar de pessoas com câncer terminal, que vomitavam nele. Então ele foi sentindo, e aí ele curou esses cárceres, colocando esse trabalho, ajudando outras pessoas. Então, assim, esse livro, é isso que eu queria passar, assim, para vocês, que nós temos muitos cárceres dentro da gente. Eu acho que a gente devia trabalhar isso mais profundamente. Eu acho que esse curso da Vivi, do autoconhecimento, é incrível, porque a gente consegue chegar nisso. Então, esse é um livro que eu acho que vale muito a pena.
E uma outra coisa assim que eu passei essa semana, que eu queria compartilhar com vocês, é um exercício assim que eu achei muito legal de autocompaixão. Uma pessoa perguntou para mim assim, como que você trataria um amigo seu que ligasse para você pedindo tua ajuda, né? Como que você recebe isso? Aí eu escrevi um monte de coisa, né? Eu falei assim, não, eu sou todo ouvidos, né? Eu espero que a pessoa fale. Eu sou, né? Dou minha opinião se ela pedir. Eu até sinto, né, a dor da pessoa. E aí ela voltou a perguntar para mim, falando assim, e você? Por que você não se trata assim? Por que a gente não se trata como se a gente fosse tratar um amigo? Porque a gente é muito autocrítico com a gente. Eu sou muito autocrítica. Então, assim, quando nós vamos ser críticos, pensar como que a gente trataria um amigo. E a gente tratar nós primeiro, assim, para que a gente consiga ser melhor com o outro. Então, é um exercício que eu queria deixar para vocês, quando vocês forem muito críticos com vocês, pensarem como se vocês tratariam um amigo. E fazer esse exercício com vocês, que vai ver que é muito bom. É isso. Que lindo, adorei. É bem interessante, vou colocar um... Eu coloquei um vídeo essa semana sobre a menina que chamava ela de gorda, para vocês poderem ver, né? O resultado do que a gente faz com a gente. Exatamente. E vou colocar um sobre o pai, que é The Impact of Father, que é muito legal esse videozinho também. Acho que tem ele em tradução em português, vou colocar para vocês poderem perceber o impacto de um pai, né? Dos pais, na verdade, mas ali fala do pai específico, mas na criança, né? E o quanto é importante esses arquétipos serem desenvolvidos. É importante também que a gente... Aqui, Brené Brown, TED, Poder da Vulnerabilidade. A Tati está indicando uma palestra aqui no Bate-Papo, que é super legal. Vale a pena assistir. Depois eu acho o link e coloco para você no grupo. Tem um link, a gente compartilha, viu? Tá, beleza. Eu costumo, toda vez que meu filho sofre algum tipo de emoção específico, eu procuro ligar a emoção dele a uma vivência que eu tive, né? Nós temos todos os tipos de sentimentos. É aquilo que eu não lembro, porque, gente, me chamam de Dory, para vocês terem ideia, porque minha memória é péssima. Então, eu tenho até apelido de Dory, porque realmente não recordo todas as coisas. Mas o que eu faço? Eu invento, tá bom? A história que eu não sei contar para ele mais, que eu não recordo, eu invento. Eu falo, quando eu era pequena aconteceu isso comigo também. Porque deve ter acontecido, eu não lembro, mas deve ter acontecido. Eu falo, aconteceu isso comigo também. É assim mesmo, a gente se sente mal mesmo quando alguém faz isso com a gente. Tá tudo bem, mas a gente precisa, né, trabalhar isso. Então, por quê? Porque eu digo a vocês que o rapport, né, por exemplo, por que vocês gostam tanto da gente conversar junto, em equipe, todo mundo junto? Porque vocês não me veem distante de vocês. Vocês veem eu como uma pessoa, não como um extraterrestre, uma pessoa normal, que tem vivências também positivas e negativas, né? Coisas que somam, coisas que atrapalham. E isso não distancia as pessoas. As mentes, elas só conseguem a troca quando não existe superioridade. Isso não é diferente com os filhos, né? Se existe a superioridade muito grande, existe uma distância grande, os filhos não conseguem fazer a troca. Então, é importante que vocês realmente conversem com os filhos, passem as vivências de vocês, não tenham a preocupação que o filho vai julgar, porque o julgamento é muito mais nosso, é interno nosso do que do outro. Não dizer para ele, realmente passei por isso, aconteceu, né? Eu lembro do meu filho sofrendo pela primeira namoradinha, né? Paquerinha lá, né? Eu falei, filho, eu sofri horrores também, a primeira vez que eu paquerei na minha vida. Eu pensei até em desistir. Mas graças a Deus não desisti, tá você aí, vivo, né? Então, nasceu você, né? Se eu parasse de jogar futebol, aí pronto, não ia dar certo. Então, é isso, né? Tentar deixar a coisa leve, mas compartilhar, né? Conversar e dividir, não tentar ser tão melhor do que ninguém, até porque nem existe. Gente, é isso. Quero agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo, né? Agradecer de coração a todos vocês. Obrigada. E vocês têm meu WhatsApp, se precisar de alguma coisa, tuas ordens. Áudio, só que eu tenho dificuldade de responder, porque às vezes eu estou em consultório, quando ler para mim é mais fácil. Eu tenho mais facilidade de leitura.
Mas agora eu vou tirar férias de 2 semanas, porém, nada impede que vocês me mandem mensagem. Vou publicar os vídeos das aulas, porque eu não vou parar o curso por causa disso. Vou deixar as aulas abertas para vocês, né? E se tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente o caminho de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, o lar protetor de vocês. E que vocês tornem cada vez mais a vida mais leve. Tá bom? Férias e gratidão. O seu marido vai surfar nas férias, então. Meu marido está surtando com as suas férias. Aline! Ai, que sacanagem! Eu vou contar uma passagem muito rápida para vocês. Eu fiz um trabalho hoje perguntou uma paciente minha: o que você acha da terapia de vidas passadas, Viviane? Então, eu vou dizer que eu caí na besteira porque é sacanagem, porque ela é útil para algumas coisas. Mas eu fiz um curso de terapia de vidas passadas, tem mais ou menos uns... Deixa eu pensar, aqui o Arthur está com 10 anos, ele tinha 7 anos atrás. E eu fiz um curso de hipnose e regressão para terapia de vidas passadas, né? Super legal. Eu falei, pô, vou fazer porque vai ajudar as pessoas lá, né, e tal. E aí lá você tem que fazer também a porra do negócio lá, né? Aí fui fazer lá a terapia de vidas passadas. Aí, né, o que aconteceu, gente? Eu descobri lá, né, naquele negócio lá, né, que eu morri afogada. E agora, quem disse que eu ia no mar? Tem 7 anos que eu não ia no mar. Aí hoje minha paciente falou pra mim, tava querendo por curiosidade saber o que aconteceu na minha vida passada, mas eu não vai nesse negócio não, filha. Não vai porque, olha, eu tô há 7 anos treinando para mergulhar, que eu não consigo mais mergulhar. Enquanto eu não sabia que eu morria afogada, tô falando, gente, não mexe, fica quieto. Enquanto eu não sabia que eu morria afogada, tava bonzão. Eu entrava no mar, não tinha problema. Eu tinha um problema com o peixe, eu não gostava que o peixe ficasse me picando. Talvez possa ser que eu, né, tenha morrido mesmo picado pelos peixes lá, mas enfim. Eu tinha problema com o picadinho dos peixes lá, mas depois disso, tem 7 anos que eu entro no mar cagando nas calças. Então, eu vou ver se eu aproveito essas férias agora, para ver se eu tiro esse medo que eu esse trauma de 7 anos para cá que eu caí na besteira de lá. Então, não façam, tá bom? Não façam, não é indicado, não sei que vocês realmente têm uma doença grave, alguma coisa que, né, você não justifica de jeito nenhum. Se não, faz não, viu? Faz não, porque não... Vivi, vou sair pior. Oi? eu fiz e eu me encantei com a regressão. Então, essa é a minha opinião pessoal. Eu adorei, de verdade. Regressão de vidas passadas. Meu problema foi que eu vi eu afogada lá, filha. Nossa, eu descobri várias coisas que tipo, fez muito sentido pra mim, mas... Você morreu afogada? Não, eu morri em guerra. Eu morri em guerra, medo de tiro eu não tenho, mas água... Ficou difícil. Nossa! Meu foi com espada, né? Eu vivi naquela época dos gladiadores. Quantas espadas você vê no dia a dia hoje? Oi? Quantas espadas você vê no dia a dia hoje? Quantas espadas que eu vejo no dia a dia hoje? Na televisão! Esse é o problema. Como você não sabe que vai... tudo com mente poluída. Meu Deus, espada de verdade. O meu problema é que eu gosto de mar e gosto de lago. Por isso eu vou nadar assim, ó. Perdão da palavra. Esse é o problema. Se o meu fosse espada, eu ia ver pouco, então não ia ser um problema. Exatamente, entendi. Eu não quero nem saber da minha vida passada. Não dei conta, não. Agora tem que ver. Mas enfim, depois eu mostro foto para vocês de eu mergulhando, porque eu tô tentando. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Boa noite, gente.